Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Meus amigos da TV Ara, do Jornal de Araraquara, da NET, nós estamos mais uma vez focalizando gente que faz a história, os protagonistas. Hoje, o professor Antônio Carlos Martins, do Colégio Progresso, ele que já foi prefeito de Santa Lúcia, vai falar sobre o seu amor ao magistério, o carinho que ele tem pelos alunos. Eu adoro muitos alunos, eu não sei até o que poderia acontecer comigo amanhã se eu deixar de dar aula. Os últimos protagonistas desfilaram uma síntese para marcar a sua história como protagonista da Morada do Sol, como construtores da nossa história. Milton Cardoso tem um amor enorme pela ferroviária que está caindo, hein? Pessoas, professoras, funcionários da estrada, do DR, 2 mil vão no campo, mas 198 mil no outro dia têm o interesse em perguntar, em saber se a favela ganhou ou se a favela perdeu. Nossos carnavalescos, professor Chico, Cris e Caio, são apaixonados pela festa de Rei Momo no Rio de Janeiro. Meu sonho era duas coisas e eu realizei. Era saltar de paraquedas e desfilar no Rio de Janeiro. Um momento de alegria, felicidade, que você se realiza lá na avenida. É um combustível, é como se eu fosse lá pegar um gás para encher o balão pro ano inteiro. Osmar Alberto Volpe, o conhecido, respeitado Pio, que por alguns anos jogou no Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, com o respeitado meio de campo Dudu e Ademir da Guia e outros grandes cobras. Mas o ponta esquerda, que fez história, tem o coração grená. Em primeiro lugar, a Associação Ferroviária de Esportes, é onde eu praticamente nasci ali dentro, né? Nesta semana, sexta-feira, dia 22, Dia da Água. Uma data especial que nos remete à reflexão sobre o futuro, tendo por base o indispensável líquido para a nossa vida. Diante de acidentes ambientais que polulam por aí, alguns próximos da nossa casa, torna-se urgente pensar sobre esse tema e agir, o que é mais importante, a fim de preservar esse tesouro vital, cujos mananciais estão sendo maltratados na maior cara dura e irresponsabilidade de toda a nossa geração. O ser humano polui cada vez mais o meio ambiente, o nosso quintal, o nosso ambiente, o nosso mundo. Envenena rios, seca represa, porque não respeita a natureza. Na região central do estado de São Paulo, por exemplo, nós temos uma mina de ouro chamada Aquífero Guarani. Que este Dia da Água seja um ponto de partida para um respeito maior a esse bem essencial à nossa sobrevivência. Certamente, os nossos filhos, os nossos netos vão agradecer. Por outro lado, não se pode negar que a natureza já se volta indignada contra o descaso do ser humano com relação à falta de cuidado com esse lugar que a gente vive. Nós precisamos tomar uma atitude a favor da água, a favor da vida, mas a pergunta que não quer se calar: haverá tempo? Sim, haverá tempo. A natureza efetivamente tem misericórdia, tem coração aberto e nobre e com muita capacidade para nos perdoar e amar. Mas o nosso aquífero Guarani, por exemplo, como está sendo realimentado? O nível do nosso aquífero, a quantas anda? Esse é um fenômeno que ninguém responde. Águas que movem moinhos são as mesmas.
Essa foto com o deputado Roberto Massafera recepcionando a presidente da instituição Oficina das Meninas de Araraquara, a presidente Adélia Belodi Privato, lá no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, quando recebeu do governador Geraldo Alckmin a medalha Ruth Cardoso, medalha da nossa araraquarense de saudosa memória, ela que foi primeira-dama, a esposa de FHC, Fernando Henrique Cardoso. O Conselho Estadual da Condição Feminina ofereceu esse enfoque, essa homenagem a personalidades e entidades que se destacaram na luta pelos direitos da mulher, das crianças, das meninas. O deputado Massafera prestigiou o evento de real significado para a região de Araraquara, onde fica evidenciada a responsabilidade social de nossa gente. No próximo programa, na próxima sexta-feira, dia 29, e com reapresentação no sábado, consequentemente dia 30, a partir do meio-dia, a presidente Adélia Privato será acolhida como protagonista da história de Araraquara. Vai ser um grande prazer conhecer detalhes sobre a vida, sobre essa obra da dona Adélia Privato. A transformação na menina em uma mulher. Que mulher que nós queremos? Aquela responsável, né? E principalmente pensando que a mulher é um instrumento divino da vida. Espaço para o Colégio Progresso de Araraquara, dirigido por Leliana Serafim. Sempre buscando a mais alta qualidade, proporcionando aos nossos alunos, além dos conteúdos básicos necessários e obrigatórios, também a valorização do ser humano e a busca de valores, que é o nosso grande diferencial. A diretora Leliana lidera um corpo docente de extrema qualidade. Link especial com o professor Antônio Carlos Martins, que há muito tempo está no Colégio Progresso de Araraquara e que, em maio, esse estabelecimento vai completar 89 anos de bons serviços à comunidade da região de Araraquara. Professor Toninho, como é que foi construída a sua bagagem educacional? O ensino médio eu fiz no IEBA, aqui em Araraquara, né? Aí eu entrei na universidade, na época, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, né? Depois se tornou a Universidade Paulista, a Unesp. Aí eu fiz o curso de licenciatura em Matemática pela Unesp. Eu entrei aqui no colégio em 77 e permaneço até hoje, né? Graças a Deus, tendo assim, uma experiência humanista muito grande, né? Me formei como um cidadão aqui no Colégio Progresso, a minha disciplina é matemática. Com o meu trabalho desenvolvido aqui no Progresso, já estou na terceira geração, né? Então, já dei aula para o filho do filho, né? Aí eu me sinto muito feliz e realizado porque, tendo trabalhado com esses cidadãos daqui de Araraquara, desde o início, agora dando aula para a terceira geração, a gente percebe que esses pais valorizam a escola como sendo fundamental na formação de seus filhos, né? Porque se eles estudaram aqui e os filhos continuam aqui, né? Então eles veem a grande importância que é o Colégio Progresso para Araraquara. Deixa a gente como professor satisfeito, né? Sabendo que a gente tem parte nesse desenvolvimento, nessa conquista, né? E isso é uma realização muito grande, porque o que o profissional como do magistério trabalha e proporciona, o resultado dele é colhido posteriormente, demora para ser colhido um resultado. Então, quando você consegue ter um resultado bem positivo, a gente fica muito feliz por tudo aquilo que desenvolveu. Professor Toninho, o fato de ter sido prefeito da querida Santa Lúcia agregou valor à sua condição de mestre? Ah, sim. A gente que trabalha como professor trabalha com um cidadão a todo momento. E de repente surgiu na minha vida essa oportunidade de estar participando diretamente em administrar, né, gerenciar uma cidade, né? Isso aí me deu um crescimento muito grande como pessoa,
a nível assim, pessoal e intelectual também, onde eu aprendi muito, né? Porque o trabalho de prefeito é um trabalho assim, muito complexo, né? Às vezes a gente tem uma ideia só que você ser o prefeito é só sentar lá e administrar, não é isso. Você trabalha com muito ser humano, né? Então você tem que ter horas que você administra com razão e horas que você administra com o coração. E isso é difícil. Ainda com o link Estúdio Colégio Progresso, se houvesse, professor Toninho, um novo convite para administrar uma cidade, aceitaria? Olha, eu não tenho mais essa pretensão, né? Porque eu me tornei um prefeito de Santa Lúcia no momento que a cidade precisava. Então, na minha visão, como cidadão, por gostar de Santa Lúcia, eu me ofereci em ser candidato, né? Mas eu não tenho essa pretensão de fazer carreira política, né? A minha carreira é do professor. Inclusive, quando eu estava como prefeito, eu também estava como professor, eu não abandonei o Colégio Progresso. A educação perfeita, ampla, geral, seria remédio para enfrentar a violência que é testemunhada em todos os setores. Qual é o seu ponto de vista, professor? Olha, eu trabalho aqui no colégio, trabalho também no Colégio do Estado, né? O que a gente tem percebido ultimamente é que o nível de violência vem se agravando ano a ano. É gostoso conviver com os alunos, professor Toninho? Para mim é muito prazeroso, né? Eu sinto uma falta muito grande, não só dos alunos do Colégio Progresso, mas também dos meus alunos do Estado, né? Porque a gente passa a ser assim um espelho para eles, né? As nossas condutas passam a ser um espelho. Então existe um respeito muito grande. Eu tenho assim uma facilidade, né, de estar me comunicando muito com esses alunos. Eu adoro muito os alunos. Eu não sei até o que poderia acontecer comigo amanhã se eu deixar de dar aula. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Um flagrante que traz a figura saudosa do cônego Lourenço Cavallini, provedor da Santa Casa, junto com Roberto Massafera, Marcelo Barbieri e Clodoaldo Medina. Clodô, ex-prefeito de Araraquara. A nossa saudade se baseia na provedoria da Santa Casa, que hoje recebe a energia e o brilho da inteligência de Walter Cury, um médico sensacional e um cidadão que efetivamente, de maneira generosa, se dedica àquele mistério. Essa provedoria, por muitos anos, ganhou a presença do filho de Taquaritinga, o pároco da Igreja Matriz de São Bento, o advogado, o professor, o amigo de todas as horas. Um cidadão crente em Deus e que amava os semelhantes dentro da máxima do padroeiro São Bento: trabalhe e reze, reze e trabalhe. Lourenço Cavallini deixou o nosso mundo após escrever lindos capítulos. Com ele, aliás, como dizia sempre, o Banco da Divina Providência jamais abrirá falência. E não abriu. Essa foi a sua verdade, que o amparou na difícil caminhada, na jornada da centenária Santa Casa de Misericórdia. Um lugar certo nas horas incertas. Cônego Lourenço Cavallini, saudade. Uma grande saudade. Este programa, protagonista da história, tem o apoio do jornal O Imparcial, que escreve a história de Araraquara há 83 anos. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. Dentro de 1 minuto, na tela da TV Ara, os protagonistas do mês. As pessoas constroem a história e Araraquara cresce. O JA há 20 anos registra os fatos mais importantes da semana. O primeiro jornal de Araraquara em cores desde fevereiro de 1993. Pensando na interatividade, valoriza parceiros e a nossa gente. Páginas online, vídeos e TV na plataforma tríplice que valoriza anunciantes. Jornal de Araraquara.
comprometido com a aspiração popular. Os últimos protagonistas desfilam na tela da TV Ara e o primeiro é Milton Cardoso. Ele que ama a ferroviária e como ama, mesmo quase caindo. Vamos lá, Milton Cardoso. Atravessamos sim as crises, né? Dentro do campo principalmente, porque fora do campo todos os ex-prefeitos, todos eles ajudaram a gente resolver, inclusive com a municipalização do estádio, enfim, outras ações que teve. Então, a Ferroviária é um clube que deve muito a essas pessoas que você citou, algumas que fogem agora, Dr. Cardilo, o seu Gama, todos dirigiram esse clube que é o maior patrimônio polese de Araraquara, é o maior símbolo de Araraquara, que tem gente que pode até discordar, mas é a Associação Ferroviária de Esporte. Começamos um pouco de forma errada o campeonato, mas estamos recuperando. Há uma união entre as diretorias e a AF é a detentora, evidentemente, dos direitos federativos, mas a ASA continua ainda cumprindo aquela etapa de pagamento de todas as dívidas. A AF hoje é praticamente dentro de 6 meses, Polese, ela vai ser o único time, talvez do mundo, não vamos dizer nem do Brasil, do mundo, que ela vai ter uma dívida zero. Ela foi quitada todas as suas dívidas do passado, que também não eram muitas, tem um belo do estádio, tem uma bela de uma cidade, uma história brilhante, e evidentemente que eu falo sempre, Polese, só falta a gente resolver o nosso problema dentro das 4 linhas do gramado, que é a volta da AF à primeira divisão. Teve uma participação importantíssima, o prefeito Edinho Silva, todos os ex-prefeitos também sempre procuraram ajudar a Ferroviária, participar, não ajudar financeiramente, isso aí nunca nenhum fez, né? E não pode, e não deve. Mas o Edinho municipalizou o estádio e praticamente ajudou a sanear todos os compromissos da Ferroviária, da compra do estádio pelo prefeito então Rubens Cruz, né? Os ferrões norte e sul, como você disse, a participação do engenheiro Roberto Massafera, das empresas, nunca esquecer do nosso saudoso governador, que na época ajudou também a transferir o estádio para a Ferroviária, que era um preço impossível, né? Doutora Ademar de Barros, que ajudou bastante. Tricampeão do interior, 67, 68, 69, na administração doutoral do Comito, inclusive em 1967, com a Ferroviária de Araraquara tendo o artilheiro do Campeonato Paulista, simplesmente Teia com 22 gols e o Pelé com 20 gols. A diferença, não só a nível de Ferroviária, né, Polese? Eu acho que a nível até de seleção brasileira. Você vê hoje um jovem não escala a seleção brasileira como antes, aí em 1970, na década de 80. Então nós precisamos revelar mais jogadores, buscar aí um Piculin, um Almeida, o nosso inesquecível Olivero Bazani Filho, que depois de ser o maior atleta da Ferroviária, também era um observador de talentos, né? Um Vail Mota. Então, a gente tem dificuldade mesmo, Polese, imensas de descobrir, em nome desses talentos que você diz aí, que moram em Araraquara, Fogueira, Pio, Mauro Pastor, Galhardo, Edmilson, tantos que residem, Fernando, Sérgio Bergantin, mas e para achar essas pessoas, esses talentos, que além de ser jogadores dentro do campo, né, Polese, eles eram verdadeiros cidadãos araraquarenses. Com a imagem do Juninho, Polese, nós somos os 2 únicos presidentes que não tivemos o prazer de dirigir a Ferroviária na primeira divisão. E ele é um sofredor tanto quanto eu, sofremos demais já. O Malara sofreu, mas teve o privilégio de ter o time na primeira divisão. O Parelli também, todos eles. Os únicos 2 presidentes nos últimos 10 anos que não tivemos a sorte, vamos dizer assim, o merecimento de levar a Ferroviária na primeira divisão, eu e o Dr. Welson Alves Ferreira Júnior, que foi meu médico também nos momentos difíceis lá junto com o Dr. Leonardo. Então ele merece. Eu tentei e não consegui. Fizemos essa união aí, graças ao nosso prefeito Marcelo Barbieri, o Edinho também sempre pediu essa união. Fizemos essa fusão e a gente se emociona de ver a pessoa deixar
o dia a dia, a sua família, o seu trabalho, seus netos, seus filhos para ir ver uma tarde, por exemplo, uma derrota do time numa noite, é difícil, Polese. O sofrimento desse moço também é muito grande. O meu foi maior do que dele, porque eu tive penhoras de renda, eu tive penhoras de patrimônio, não tínhamos um apoio assim, de patrocínios, a cidade era um pouco menor. Então, eu e o Juninho somos os únicos presidentes da história da Ferroviária que pegamos o time tanto na 3, né, como na 2, né? Nós estamos nesse rodízio, Série A3, Série A2, Série A3, Série A2, passamos até pela B1, mas nunca tivemos a sorte e o prazer de dirigir a Ferroviária na primeira divisão. Mas quem sabe um dia nós vamos, tiver saúde, estivermos vivos ainda, dirigir a Ferroviária na primeira divisão, que é o sonho de todo araraquarense e de toda Araraquara, porque, Polese, a Ferroviária é confundida às vezes, ela tem 2.000 torcedores, 3.000, mas ela tem 95% da população que se não ouve, se não vai nos jogos da Ferroviária, ela ouve a rádio, ela lê o seu jornal aos domingos para ver o que aconteceu com a Ferroviária, ela vê os programas de televisão para ver o que aconteceu com a Ferroviária, eles perguntam quanto foi a Ferroviária. E eu tenho testemunhos aqui de grandes empresários que nem moram em Araraquara, estão talvez indo para o exterior perguntando para o motorista, e nós podemos falar, porque é uma firma de Araraquara, muitas vezes o seu José Cutrale, embarcando do avião, ele perguntou para o Zé Roberto, que está aí até hoje, o Ferrarese, que foram o motorista da Cutrale, parece que o Zé Roberto é até hoje, quanto foi a Ferroviária ontem? Empresários da Lupo fazem isso, da IESA, que até hoje viajam de aviões, da Nigro, nosso saudoso Silvinho Nigro, que muito ajudou a Ferroviária, está lá hoje o Chiquinho Nigro, a empresa Nigro, todas as empresas de Araraquara, os empresários, você não vê muitos eles no campo, talvez não vá, mas você acredita, Polese, que eles perguntam quanto foi a Ferroviária? Pessoas, professoras, funcionários da estrada, do DR, 2.000 vão no campo, mas 198 mil no outro dia tem o interesse em perguntar, em saber se a Ferroviária ganhou ou se a Ferroviária perdeu. E que você colocou é a frase que eu ouço no dia a dia, o Parelli deve ouvir, o Juninho deve ouvir, o Bruno que está vivo deve ouvir hoje, o Dr. Malara, o Dr. Wellington Pinto, devem ouvir essa frase. Será que agora vai? É uma frase que todo araraquarense pergunta e, historicamente, será que dessa vez nós não vamos tropeçar? Agora a vez dos carnavalescos que representaram Araraquara em mais um desfile do Rio de Janeiro. Meu pai sempre foi de carnaval, né? Meu pai fazia os carros alegóricos do 22, do Palmeirinha, e eu de férias ia acompanhar ele para ajudar a fazer. E de contrapartida, arrumava uma boquinha para desfilar. Meu pai é José de Souza, mora ainda lá na Vila Ferroviária, irmão do Doca, era os dois, falava em carnaval, era os dois. Porque tinha Ferroviária ainda, tinha Escola de Samba, o Estrela, Palmeirinha. Então, meu irmão, Carlos Alberto Aquarone, e o Edson Cordo conheciam um pessoal no Rio de Janeiro e desfilaram na Mangueira. E passou um período, eles conheceram a presidente da ala da Império Serrano. E ela convidou para desfilar e eles comentaram comigo e eu sabia que o Chico queria desfilar e eu falei, Chico, vamos nessa, porque eu também não conhecia Rio de Janeiro, nunca tinha desfilado no Rio. Eu falei, vamos debutar, nós dois juntos. E lá fomos nós. Mais um pessoal, mais meu irmão, mais um outro pessoal do Rio também, um pessoal de Ribeirão. E nós saímos. Eu me lembro assim que era uma coisa nova, Rio de Janeiro. E nosso desfile foi às 6 horas da manhã. E é um sonho, né? Um sonho que eu sempre tive, que quando tivesse mais de 18 anos, eu ia para o Rio de Janeiro. Meu sonho era duas coisas e eu realizei. Era saltar de paraquedas e desfilar no Rio de Janeiro. Esse ano que me empolgou foi que o Chico prometeu levar o filho quando fizesse 18 anos. E eu tinha que compartilhar dessa alegria dele, porque como eu levei ele a primeira vez, eu queria levar o filho também. Então eu desfilei, tanto é que eu decidi no final, fui sem saber direito o samba, decorei na hora lá com o Caio, mas foi assim, eu tinha que testemunhar essa
alegria do filho e do pai, né? Quando começou os fogos, assim, eu olhei pro Chico, o Chico com os olhos cheios de lágrimas. Cris, realizei o meu sonho. E foi assim, uma glória imensa de eu poder estar lá e compartilhar esse sonho dele. Dividir essa alegria entre pai e filho. Porque o Caio, ele tem assim um conhecimento muito grande sobre o carnaval, ele fica a noite inteira estudando, vendo. Então era um sonho desse menino desfilar. Todo ano eu ajudava ele a arrumar, ia na rodoviária para levar ele e tudo. Aí eu voltava, fazia meus esqueminhas, comprava comida, bebida para ficar a noite inteira acordado. Aí eu ficava lá assistindo os desfiles, pulando, cantando, fazendo uma bagunça lá em casa. Ele quando ele era pequeno, até hoje ainda, ele gosta de me ajudar a fazer mala, né? E eu falava, ele quando tinha 4, 5 anos, né? Eu deixava o coração em casa, né? E falava, ó, quando você for grande, o pai vai te levar. E esse ano eu consegui cumprir minha promessa e foi muito emocionante. Tanto é que a hora que você está desfilando, você vê os atores da Globo, tudo lá no camarote te assistindo, te aplaudindo. Naquela hora você é o artista para ele. É uma emoção muito grande, muito gostosa, muito diferente. Aquilo assim contagia mesmo. Você fica 8, 10 dias, é uma maneira, como eu digo, é um combustível para o ano inteiro para você levar a sua vida, o cotidiano, resolver os problemas. Então é um combustível, é como se você fosse lá pegar um gás para encher o balão para o ano inteiro. Já está planejando, já estou acompanhando as escolhas de enredo, samba, 24 horas escutando samba, ou acompanhando alguma notícia, tudo. Osmar Alberto Volpe, Pio, ex-jogador da Ferroviária, representou o Araraquara em grandes times. Pio jogador, Pio professor, um cidadão de qualidade inquestionável. Em primeiro lugar é Grenar. Isso aí eu sempre falei, inclusive, né? Que em primeiro lugar é a Associação Ferroviária de Esportes, é onde eu praticamente nasci ali dentro, né? Eu não saía de lá, né? Comecei no Santana, do Santana Seleção Juvenil, depois da Ferroviária, ali eu fiquei aprendendo muita coisa. E tive a felicidade, né, de um dia jogar no time grande, né, do time por causa da própria Ferroviária, senão não teria condição nenhuma. E como nós já participamos, né, na vida inteira no esporte, isso aí cala dentro da gente que nós temos que continuar. Eu me preparei para ser técnico de futebol, preparador físico, né, a carreira de futebol, mesmo no esporte profissional, né? Mas as coisas foram se encaixando, a minha mulher, a Ana, foi para o SESI, prefeitura, eu fui para a América, o Otávio Dótoli, eu tenho que lembrar dessa pessoa também que me guindou para lá, da onde que eu fiquei 18 anos em América como secretário lá, né? Comecei como professor, depois fui coordenador, depois fui diretor. Isso é muito gratificante quando a gente lembra dessas pessoas. Depois veio o seu Novênio, a Cleide, que hoje voltou, né? A esposa do próprio Otávio, seu Novênio. Eles me trataram como filho de América. E hoje eu sou cidadão amerilense. Então essas pessoas, eu também não posso esquecer quando numa hora dessa, esse programa sensacional que você traz, só gente boa aqui. Hoje o destacado é o Pio. Falar o que do Pio? Falar quando ele jogava no Santana, na Ferroviária, no Palmeiras, no Santa Cruz, no Colorado, no Novo Horizontino, no São Carlense, etc. Ele tem uma história realmente bonita. Ele escreveu o nome dele na história como grande jogador de futebol. Como coordenador de esportes, ele tem um papel preponderante na elaboração do programa esportivo da América Brasilense, da própria Fundesporte em outra oportunidade, agora com um trabalho muito grande, intenso, ativo, visando boa participação da Araraquara nos Jogos Nacionais. O Pio é difícil falar, assim, poucas palavras, o que ele é. A história mais marcante para mim foi aquela do Maracanã, que você, depois que eu sofri a contusão, você ficou a meu lado o tempo inteiro. Ali mostrou o amigo, o homem, o caráter que você tem,
Talvez por isso nós temos uma amizade há mais de 35 anos, justamente porque nós temos essa afinidade de caráter. Queria desejar para você tudo de bom, muitas felicidades para você, toda a sua família, com a Ana, os filhos, os netos. E parabéns por essa homenagem que é merecida por tudo que você tem feito pelo esporte de Araraquara. Fez no futebol e continua fazendo. É uma pessoa que merece todo o nosso carinho, é uma pessoa que dedicou tanto ao esporte profissional como a outras competições aqui dentro de Araraquara. É um professor digno de um respeito e que eu admiro muito por ser amigo dele e fico feliz de estar aqui falando alguma coisa a respeito desse personagem, que é uma pessoa que merece todo o respeito da cidade de Araraquara. Nós temos uma amizade maravilhosa e, por culminar, depois ele foi para a Ferroviária, foi ao Palmeiras e ele depois entrou na carreira universitária, sendo professor da Unesp em Jabuticabal. Logo após, ele foi transferido aqui para Araraquara, onde nós trabalhamos juntos já há 20 anos. É uma satisfação imensa tê-lo como meu amigo, é uma pessoa maravilhosa, uma família estupenda, e o filho também é meu amigo. Então nós temos assim uma afinidade muito grande de amizade, de fraternidade mesmo. E eu tenho, Pio, em você um carinho enorme por tudo que você é, por tudo que você representa para o esporte de Araraquara. E hoje, dirigindo, é um dos dirigentes da Fundesportes, muito bem por sinal, e a gente fica muito grato a você e a tudo que você realiza em prol do esporte araraquarense. O cara que jogou no Palmeiras é tricampeão brasileiro. Eu vou falar o que dele? Falar nada. Pai é fantástico. Eu tenho orgulho de ser o filho do Pio, eu tenho orgulho de trabalhar com ele, eu tenho orgulho de estar junto com ele. Eu só tenho que agradecer. Tenho que agradecer ao pai que eu tenho, a família que ele constituiu. Me dá uma mãe e umas irmãs maravilhosas. E esse é meu pai. Então já vi meu pai fazer gols, já vi meu pai fazer jogos fantásticos, vi pela televisão, vi meu pai jogando do lado de craques, eu vi o quanto pessoas, jogadores craques que nem o Ademir, Dudu, Luiz Pereira, o próprio Leão, vim falar com ele, torcedor chegar perto dele pedindo autógrafo em festa do Palmeiras, torcedores aqui em Araraquara vim falar com ele. Então, só tenho a agradecer e mandar um beijão pro meu pai. Pai, eu te amo. Vive para nossa família, isso todo mundo sabe, das suas preocupações para conosco. Então só tenho que agradecer hoje, agradecer nós estarmos juntos, agradecer a Deus pelos filhos maravilhosos, netos lindos mesmo, não são só perfeitos, como lindos são os nossos netos. Obrigado você que me fez constituir essa família tão bonita. Um beijo grande, meu Alberto querido, e que vivamos muitos anos ainda, se Deus quiser, juntos. Beijo. Meus amigos, um programa recheado de fatos interessantes, subordinados à história da Morada do Sol. Aqueles que foram protagonistas, e nós estamos aqui exatamente para erguer, hastear a bandeira da fraternidade. A bandeira que tremula, a bandeira que mostra o caminho de se prestar serviço ao semelhante. É muito bom fazer esse destaque. E ao destacar gente boa, nós queremos agradecer a sua atenção, telespectador da TV Ara. Agradecer a você que acompanha o nosso trabalho e dá opinião e ajuda a construí-lo. E obrigado
ao Senhor dos Senhores. Deus, obrigado por este espaço nobre e abençoe sempre a nossa gente.